trabalho com literatura a partir desse viés do rock, da cultura pop, né? E por isso que a minha literatura é uma literatura rápida, né? É uma literatura fluida. Então, não tem... Quando você pega um conto meu, esse conto você não demora muito para ler, porque ele não... Pelo menos eu estou dizendo o que as pessoas dizem, né? As pessoas que já leram, né? Mas, enfim, elas dizem sempre que é uma leitura fluida, né? Uma leitura rápida. E porque tem esse viés da cultura pop, né? Da cultura rápida. Essa coisa das histórias em quadrinho, ela trouxe me fez construir textos muito imagéticos, né? O meu primeiro livro tem um título bem longo, ao contrário do que eu estou dizendo, é O Livro das Sombras ou O Livro dos Mais Pequenos Silêncios. É um título bem grande. Os poemas, na verdade, publicados nele são máximas amalgamadas, né? Então eu peguei várias dessas máximas de que eu falei agora há pouco e amalgamei todas elas em um grande poema longo, né? Então o livro todo é um poema longo, mas é um poema dividido em partes que você consegue ler pulando. Em qualquer página que você abrir, você vai conseguir ler o livro, né? Porque tem esse viés, né, fluido, da fluidez, da fragmentação, né? Mas também ingressei pro lado da cultura popular, né? Então, desde 2009, por exemplo, eu tenho desenvolvido com outras pessoas, a Simone Passos, a minha companheira, o Edivar, professor da pedagogia, que é meu tio, né? E outros colegas de faculdade, um projeto de pesquisa em cultura popular numa cidade da Bahia chamada Carinhanha. A gente chegou lá por intermédio de Guimarães Rosa, né? Carinhanha é uma cidade que ele cita no Grande Sertão Veredas algumas vezes, né? Ele cita mais o rio do que a cidade, mas ele ainda cita a cidade também. E aí a gente chegou por intermédio da construção de uma ponte que liga as duas margens do Rio São Francisco. A cidade ela é margeada pelo Rio São Francisco, ela fica no cotovelo de dois rios. O Rio Carinhanha, que dá nome à cidade, e o Rio São Francisco, né? E aí a ideia da prefeitura de lá é de que quando essa ponte estivesse construída, isso traria modernidade para a cidade. E aí a experiência de modernidade que a gente tem é daquela modernidade que vai formatando tudo, né? E vai destruindo aquilo que os lugares têm de mais peculiares. Então ela se preocupou em preservar essa peculiaridade da própria cidade, preservando as histórias, as lendas em torno do Rio São Francisco, né? A culinária local, enfim. E aí, desde 2009, a gente vem desenvolvendo essa pesquisa. Essa pesquisa culminou na publicação de 3 livros, né? O primeiro chama-se Carinhanha entre Rosas e Veredas. E a gente passou 2 semanas lá trabalhando com adolescentes de escola pública. Eles que coletaram essas histórias, que culminou em um livro, que é isso que eu falei agora há pouco. O segundo livro é um livro chamado Carinhanha entre o Sabor e o Saber, que é feito com pescadores, com agricultores, com cozinheiras, né? Pessoas analfabetas ou semi-analfabetas e tal. Então a gente gravou os depoimentos deles, a gente transcreveu alguns. Alguns adolescentes do projeto anterior registraram isso, escrevendo, né? E culminou na publicação desse segundo livro. O terceiro livro é um livro mais ousado, que é esse Carinhanha entre Rios de Histórias. É um livro bem grande, de 460 páginas. É um trabalho de pesquisa de 4 meses, a gente ficou indo lá e voltando. E a gente orientou o trabalho de pesquisa de campo de estudantes da UAB, né? Universidade Aberta do Brasil, Polo Carinhanha, pela UNB, pela Universidade de Brasília. Então eles passaram esses 4 meses recebendo essa formação de como ir a campo, né? De como registrar o campo, né? E culminou nessa outra publicação, nesse livro de 460 páginas, Carinhanha entre Rios de Histórias. A gente lançou esse livro aqui em Sobral 2 vezes no ano passado. O primeiro foi no encontro de estudantes de História, que tinha esse viés da cultura popular, da memória coletiva, que é mais ou menos a ideia do livro, né? É o registro da memória coletiva, é a história das pessoas mesclada à história da cidade e dos movimentos populares também da cidade, né?
e também na Semana de Letras, também, no curso de Letras, né? Na mesma noite que a professora Joelma organizou isso, né? Sábado passado, dia 27 de abril, houve um movimento no Beco do Cotovelo, que sempre acontece, de 15 em 15 dias acontece esse movimento, que é o Poesia é um Saco, né? E nesse movimento os poetas vão para lá recitar os seus poemas, ou então levam seus poemas impressos e colocam dentro de um saco e distribuem para os transeuntes, né? Como eles dizem lá, para os transeuntes e para as transeuntas, né? Então, quem organiza esse movimento é o Inocêncio, que é poeta também, é o Denis Melo, que é professor do curso de História e é também poeta, Luciano Bonfim também, Frank Terranova organiza esse movimento lá. Então, ele acontece de 15 em 15 dias lá e é bem interessante, se transforma numa roda de conversa, uma roda como eram de fato as rodas literárias há muito tempo, né? Então, você não tinha essa coisa do show, do espetáculo, ela surge depois, né? Na sua raiz, os movimentos literários todos eles eram grupos que se reuniam para ler, né? Para recitar os seus próprios poemas, né? E tal. E para quem se interessava, né? Então, dessa vez também envolve também o pessoal das artes plásticas, né? Envolve também o pessoal da música. Então, o Poesia é um Saco acaba resvalando para outras manifestações da arte, né? Isso é interessante, mas não tem só esse movimento não. Tem o pessoal do rock também tem se organizado aqui, né? Então, algum tempo atrás, a gente teve um movimento que aconteceu lá na ECOA, o movimento Woke Party. E aí era um movimento que juntava as pessoas do hip hop, do rap, né? E do rock, e do reggae também. Então, o movimento musical desse lado mais pop também tem se organizado, né? Agora, é complicado aqui em Sobral. Aqui em Sobral é bem complicado isso, porque se o investimento em nível nacional é pequeno, em nível estadual menor ainda, você imagina em Sobral, né? Então, a gente teve aí, no ano passado, eu não sei a cifra exata, né? Mas, porque eu não verifiquei isso, mas chegou aos meus ouvidos que a cifra tinha sido de 900 mil, né? Um investimento de 900 mil em cultura é praticamente nada, assim, né? E aí, você tem, por exemplo, a inauguração de um hospital, né? Com uma cantora que foi a Ivete Sangalo, um renome nacional, quanto foi o cachê dela? 650 mil? Foi na faixa de meio milhão, né? De reais, então para um cantor, né? Então você tem, para um evento só, um investimento, né, público de mais de meio milhão, e na área cultural de uma cidade, por exemplo, durante um ano todo você tem menos de 1 milhão, né? Então é bem complicado, você não tem investimento aqui para os grupos de teatro, né? A gente tinha aqui há alguns anos já, o Domingos Olímpio, o Prêmio Domingos Olímpio, que premiava autores daqui e que passavam por aqui, enfim, por Sobral. Mas já tem algum tempo que não tem esse prêmio, né? Tem um ECOA, que é essa escola um instituto ECOA, né? Que poderia ser mais utilizado, né? Poderia ser mais ocupado pelos artistas, né? Mas esse diálogo, ele não é que ele nem tenha sido difícil, assim, é porque ele não existe, na verdade, não existe um diálogo. Não que o poder público não esteja aberto para isso, é porque não há recurso suficiente para que os artistas possam se interessar para apresentar os seus trabalhos lá, né? Então, a gente até percebia uma boa vontade do Campelo, que era o secretário de Cultura anterior, ou do Roberto Galvão, que é o diretor lá do ECOA, né? Percebi uma boa vontade deles
em abrir esses espaços para os artistas locais, mas não há recurso para isso, né? Você não vê um investimento da prefeitura mais focado nessa questão, né? Da cultura e coisa e tal.